Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela manhã, aqui pela webradiovagalume.com, ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã no horário de Brasília, e as reprises todos os dias, incluindo o fim de semana, onde todos os programas da semana entram no ar às 3 da tarde, além do horário das 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã no horário de Brasília. Eu quero falar contigo sobre a culpa que se assemelha a um fantasma. Muitas vezes a nossa vida é mobilizada, a nossa vida é conduzida por conta desse fantasma que é o fantasma da culpa. E a gente não percebe. Quantas escolhas, quantos movimentos você faz, quantos caminhos você acaba aderindo por conta da tentativa de aplacamento de um urro fantasmagórico que você mal identifica e às vezes até aprendeu a conviver com ele. E tem a ver justamente com a culpa que é enxertada na gente de várias maneiras. Pessoalmente, eu acredito que nós vivemos numa cultura que tende a reforçar esse sentimento de culpa. Por exemplo, o amor, para nós, muitas vezes é atrelado a essa condição. Então a mulher dirá ao marido: você não me ama, você não me diz que me ama, você não faz isso, você não sente aquilo, O marido dirá à mulher: mas você não cuida de mim dessa maneira, você não fala assim, você não faz assado. E a relação entre os dois e a referência de amor se estabelecerá a partir do símbolo da culpa. Então o marido ou a esposa pensarão: olha, eu vou tentar fazer isso, aquilo, eu vou tentar dizer isso, aquilo, eu vou tentar me lembrar disso ou daquilo, porque senão ele ou ela não perceberão ou perceberá o meu amor, né? Já não se fala mais amor, já não se constrói mais nada sobre o amor. Os dois não perceberam que essa relação se edificará, se solidificará, entre aspas, em cima da culpa, né? Eu estou dando um exemplo comum na nossa sociedade. Os nossos símbolos e a nossa relação com a religião, por exemplo. Você sabe que pelo fato de eu não pertencer a nenhuma, não promover nenhuma, não enxergar nenhuma como a grande fonte de sabedoria, eu acho que todas são frestas, como tudo é fresta. A gente pode enxergar pelas frestas, mas são frestas, né? Tem gente que me escreve às vezes dizendo: mas você está tirando Deus do coração das pessoas, você está tirando a fé religiosa, e sem a religião e sem a crença religiosa não há como ter, esse é um argumento bastante usado, não há como ter ética, não há como ter moral, não há como ter princípios, porque se você não elege um absoluto de onde partem os princípios, então não haverá princípios e tudo pode. Culpa. Se você tem uma religião, uma crença para não cair no tudo pode, você não tem uma crença, você não tem uma fé, você não tem uma religião, você não tem uma consciência. É uma culpa, é um medo, é uma prisão, é uma âncora, é um monte de coisa, mas não é consciência. Seria muito bom se nós pudéssemos conviver, nos respeitando, conviver, seguindo os nossos padrões éticos e morais, mas a partir da consciência. Eu já escrevi uma vez: a lei é importante, todos nós seguimos as leis, obviamente, mas para quem tem consciência, a lei se torna desnecessária. Lei é importante porque a gente parte do pressuposto que as pessoas não agem em consciência. Então um quer derrubar o outro, um quer se beneficiar em relação ao outro, e assim vai, né? Os padrões totalmente tortos e egocêntricos fazem com que seja importante que nós definamos um conceito absoluto, um padrão que seja seguido até quando se renova. Mesmo as leis são relativas. Nós seguimos as leis como absolutas hoje, mas daqui 10 anos, 50, 100, 200, quem sabe? A Constituição de 88, que é hoje em dia vigente no Brasil, foi modificada em relação ao que era antes. A próxima, já se rediscute a possibilidade de uma nova Constituição no Brasil, será diferente. Então tudo vai mudando na medida em que o tempo muda, por consciência, por nossa capacidade de articular as experiências e produzir sobre elas significados. No entanto, quem está disposto a enxergar assim? Quem está disposto a pensar assim? Quem está disposto a discutir dessa maneira? Quem está disposto a assumir a sua responsabilidade no caminho, a promover consciência em si mesmo, ao invés de dizer isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, ou viver fora do tangenciamento da culpa? Eu tenho um texto no meu livro, O Menino que Anseia pelo Céu, que fala sobre isso.
O nome do texto é O Fantasma da Culpa, e esse texto foi uma resposta a uma pessoa que me escreveu há algum tempo, falando algumas coisas. Eu retirei uma frase, somente uma pergunta, um comentário, e a partir dele eu fiz esse texto que é muito rápido, e eu quero compartilhar contigo agora. O Fantasma da Culpa, do livro O Menino que Anseia pelo Céu. A pergunta foi assim: tem gente que parece ter o poder de me tirar do sério. Me acusam pelos erros do passado como se eu os renovasse todos os dias. Isso me angustia muito. Foi o desabafo que chegou pelo e-mail. E então eu respondi assim: em primeiro lugar, olha, essa é uma situação muito frequente. Alguém comete um ou mais erros no passado e aquilo vira um eterno fantasma, uma sombra que vai acompanhar você por muito tempo. Agora, me diz uma coisa: quem de nós jamais cometeu algum erro? O que nos diferencia não é o fato de cometê-los ou não, mas é a nossa capacidade de enxergá-los, reconhecê-los e superá-los. Quando identifico algo que não deveria ter feito, cabe exclusivamente a mim aprender, modificar e, sobretudo, me perdoar. Isso porque ninguém tem o poder de te tirar do sério, mantendo sobre o sequestro psicológico da acusação, como se por conta de um erro do passado precisasse ser punido eternamente com a lembrança do que já foi. Isso só acontece enquanto a gente permite. O dedo apontado, o argumento hostil, o peso de uma acusação só nos achata se for absorvido pela via da culpa. É como se eu aceitasse o castigo eterno por inconscientemente acreditar que mereço. Afinal, como fui mal, que venha um carrasco, eu devo apanhar, a gente pensa. Essa energia alimenta o acusador, que por sua vez ganha poder e se sente mais forte, alimentando uma cadeia quase sem fim. Eu sei que às vezes a gente pisa na bola, que nem sempre nós agimos com coerência. Há erros graves que interferem na vida de outras pessoas, que deixam sequelas. É claro, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas talvez a sua culpa esteja ligada a uma sucessão de enganos, de escolhas erradas. Talvez seja a sensação de ter arruinado um passado inteiro. Mesmo assim, você tem consciência disso hoje, não? Tá claro que os erros do passado ficaram lá? Já reconheceu e de alguma maneira tentou se desculpar, caso obviamente seja possível, com quem foi prejudicado com possíveis erros seus? Bom, então, só falta perdoar a si mesmo. Não há necessidade de punição eterna, de alimentar uma culpa incessante, de permitir quem quer que seja lhe dominar pela via da acusação. Se você deixar o erro onde ele ficou, no passado, se aceitar que de fato é uma pessoa diferente, pacificará consigo mesmo e a sua paz será impenetrável por qualquer acusação. Pacifique-se. Todos erram, todos somos humanos, estamos aprendendo. O que nos diferencia é a capacidade de abrir mão dos excessos que nos deformam. É a capacidade de abrir mão dos excessos que nos faz outras coisas, deixar para trás e seguimos então o nosso caminho. Se alguém quiser permanecer no passado, paciência, mas não permita que essa pessoa que quer permanecer no passado te segure por lá. Não é necessário. Perdoar-se é necessário.